Mas eu estava lendo a reportagem da Folha e você vai lendo aquilo, parece que é um roteiro de uma minissérie, é uma coisa assim impressionante. Por exemplo, a PF está alegando que o Bolsonaro, abro aspas aqui para o relatório, criou e desenvolveu e disseminou. E aí, fecho aspas, o que ele teria criado, desenvolvido e disseminado? Uma narrativa falsa contra a vulnerabilidade das urnas. Ferrari dos chapéus, Borsalino. Mas vai lá, desculpe. Bora lá. Olha, antes do programa, Caio e eu estávamos conversando justamente se passamos ou não desse ponto de retorno. Realmente, assim, as perspectivas não são das melhores. Mas é interessante como a Polícia Federal não tem interesse em investigar dados da realidade, fatos da realidade. Eu pergunto onde está a investigação da Polícia Federal em relação ao conteúdo, não em relação a quem vazou, mas em relação ao conteúdo da vaza-toga, onde ali foi provado que havia manipulação de relatório para incriminar pessoas, a mando do ministro Alexandre de Moraes, por meio do seu gabinete, ali, dos seus juízes assessores, que manipulavam dados da realidade para incriminar pessoas. Então, cadê essa investigação da PF? Não existe. Daqui a pouco a gente vai falar mais um pouquinho do Felipe Martins, mas é outro caso que não existe uma investigação séria a respeito do caso Felipe Martins. Ele comprovou que não saiu do país, ele comprovou que, e ainda que tivesse saído, ele não teria cometido nenhum crime, inclusive ele era um assessor internacional, faria muito sentido ele viajar para qualquer lugar, dentro da profissão dele. E ainda assim não houve nenhum tipo de crime. O que há é uma suspeita de um documento fraudado. E esse documento que deu respaldo para a prisão dele, é esse documento que vem dando respaldo para perseguir, inclusive, dos assessores do Felipe Martins. E a PF não se interessa por esse tipo de investigação. Eu não li o relatório da PF, mas eu estava lendo a reportagem da Folha e você vai lendo aquilo, parece que é um roteiro de uma minissérie, é uma coisa assim impressionante. Por exemplo, a PF está alegando que o Bolsonaro, abro aspas aqui para o relatório, criou e desenvolveu e disseminou. E aí, fecho aspas, o que ele teria criado, desenvolvido e disseminado? Uma narrativa falsa contra a vulnerabilidade das urnas. Olha, mas ninguém nem está falando de urna, a questão não é essa, não é isso o processo. A questão é que, desde que o Bolsonaro assumiu, ele é bombardeado, e assim, eu sou uma pessoa que tenho críticas à gestão do Bolsonaro, e dentro de uma democracia, dentro da liberdade, eu posso fazê-la. Desde que eu esteja baseada em fatos, em dados da realidade, não numa loucura da minha cabeça. E o fato é que desde que Bolsonaro assumiu o poder, ele vem sendo bombardeado e vem se criando, né, todas essas questões de golpe, de genocídio, de fascista. Quando o professor estava falando a respeito dos militares, eu fiquei pensando, professor, e aqui é uma coisa assim, uma ideia, eu estou pensando, enfim, e posso até perguntar para a mesa. Pode ser também um enfraquecimento justamente dos militares, porque vale lembrar que a reforma tributária, dos cortes, do suposto corte de custos do governo Lula, eles queriam mexer na aposentadoria dos militares. Vale lembrar que o ministro da Justiça, o Lewandowski, sempre está levantando a bandeira de criar uma espécie de guarda nacional que responda somente ao ministro da Justiça e que esse poder seja concentrado na União, né, a União, que nada mais é do que essa máquina estatal ali, essa coisa estranha, essa centralização de poder coercitivo do Estado. Então você tira poder de polícia militar, você tira inclusive poder dos governadores estaduais e aquela coisa toda. Então, observem como todos os fatos acontecem ao mesmo tempo dentro do nosso país, que não são fatos isolados, que é um grande quebra-cabeça de projeto de poder. Não, eu esqueço. Claro. Essa estratégia ela está muito bem configurada mesmo. Quieto? Por exemplo, Você vai deixar quieto? Ele falou da cidade. Nossa, nem ouvia, a idade também dá um problema do ouvido. Mas deixa ele falar, ele esquece. Mas sabe qual é o detalhe? Quando você falou, inclusive nesse inquérito, está muito explícito a necessidade de você fazer uma limpeza nas Forças Armadas. Isso. Eles estão fazendo aquilo que, por exemplo, quando determinados governos chegam e dizem assim, nós temos que fazer uma asepsia porque está tudo contaminado, o Estado está aparelhado. Isso. O que eles estão querendo fazer? Na realidade, eles estão buscando todos aqueles indivíduos que possam ter ascendência de liderança dentro das Forças Armadas para substituir por indivíduos que sejam única e exclusivamente burocratas ou contaminados e tingidos pela ideologia. Porque esse tingir da ideologia, isso tem sido feito ao longo de 25 anos
penetrando nas escolas militares e fazendo as leituras que são necessárias dentro da perspectiva deles. Então, primeiro, os 36 que estão ali, que eles colocam, 21 são militares, querem fazer uma limpeza. A centralização do órgão, eles querem criar uma milícia, eles querem colocar, primeiro, uma força armada. Com todo respeito a quase uma... Eles querem transformar a Polícia Rodoviária Federal numa espécie de Waffen-SS. Que é uma polícia que também é tropa armada. Que vai chamar Waffenfuden. É possível que seja. É isso que eles estão querendo fazer. Então, eles vão centralizar, coordenar as polícias. Funk em alemão. Acabar... A Janja que bate. A Janja que... Não, funk alemão é outra coisa. Mas, veja, aí eles vão centralizar... é o que ela consegue. A única coisa, o máximo é o Waffenfuden. Só para eu encerrar, coordenar... A coordenação das polícias militares já está no cenário. Tanto que eles colocaram aquele negócio das câmeras exatamente para que haja o controle, não das câmeras, ou trazer justiça, quer que seja. Porque assim eles só vão liberar as verbas públicas centralizadas se seguirem as diretrizes que virão de um órgão central. Por exemplo, o Ministério da Justiça, qual era o papel do Ministério da Justiça antes? Era fazer uma articulação e respaldar juridicamente o governo. Hoje, eles descobriram que o Ministério da Justiça é como era o Ministério do Interior dos países comunistas. Trata centralizada, de uma maneira centralizada, da segurança pública, para responder às necessidades do regime. Desculpa eu ter feito isso, mas isso está dentro do cenário. Eu vou falar uma coisa. O Brasil ele perdeu, Luiz Arthur Nogueira, as diretrizes e trocou pelas meretrizes. Pois é. Opa, Vivi, eu me pergunto o seguinte, a quem interessa essa novela? A quem interessa? Eu só sei que tem uma certeza, para a população não interessa. Hoje, quando você olha o mercado financeiro, né, as pessoas trabalham em mesa de câmbio, mesa de operações, com aquelas telas, notícia, notícia, notícia. O que vem? Golpe, 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 golpe. Quando, na verdade, as pessoas estão esperando, cadê o corte de gasto do governo? Enquanto o governo brinca com essa novela do golpe, o dólar está agora R$ 5,90. Está caminhando para 6. E isso pega na inflação. E a inflação alta vai obrigar o Banco Central a subir juros de novo agora em dezembro. E quem vai pagar a conta dos juros altos é sempre a população. Paga primeiro para a inflação mais alta, a gente comentou recentemente, inflação mais alta para os pobres, alimentos mais caros. Em segundo lugar, com os juros mais altos, o crediário fica mais caro, a economia vai crescer menos no ano que vem, o desemprego vai piorar, ou seja, quem vai pagar a conta dessa novela do golpe é a população, quando o governo deveria priorizar o corte de gasto. Até agora nada, e é o que tudo indica, vão adiar de novo para a semana que vem. A Instituto estava falando agora que o Haddad ele ia se pronunciar hoje. Se pronunciar o quê? Vai falar assim, daqui a pouco sobe. A conversa do Brocha, espera um pouquinho, daqui a pouco sobe. Deixa eu só fazer uma observação em relação à Polícia Federal, que, bom, a Polícia Federal hoje ela é liderada por um ex-STF, que é o ministro da Justiça, e por um ex-segurança de campanha do Lula. Então, nada que venha da PF tem uma lisura incontestável. E eu digo isso porque, partindo do raciocínio do próprio ministro Alexandre de Moraes... A única lisura desse processo todo está... Então, partindo... a única lisura. E partindo do pressuposto, do raciocínio do próprio ministro Alexandre de Moraes, quando barrou a indicação do Ramagem pelo Bolsonaro, ele barrou porque disse que aquilo dali seria uma interferência na corporação da Polícia Federal pela proximidade, pela relação que Ramagem tinha com a família de Bolsonaro. E hoje nós temos um ex-segurança do Lula comandando a PF. E essa história toda interessa a quem, se não ao próprio Lula, que logo após a sua eleição disse: Bolsonaro não voltará à presidência da República jamais, a depender de qual narrativa nós criaremos. Então é muito claro e muito óbvio todo esse movimento, né? E ao mesmo tempo traz muita insegurança para o nosso país. Porque como uma corporação historicamente respeitada como a Polícia Federal tem capacidade de produzir um relatório tão controverso e inconsistente como esse? Então, primeiro você curte, que é o preço deste programa. Quanto vale o ingresso para ver este palhaço neste picadeiro bonito? Vale uma curtida. Vale o seu like, o seu joinha, o seu gostei. Então, a sua obrigação é curtir. Se puder, comente, porque quem comenta ajuda no engajamento. Então, primeiro C é curtir, segundo C é comentar,
O terceiro C, o que seria muito louvável, seria você compartilhar. Tem um link que é a setinha, uma setinha assim, meia bomba. Sabe aquela, a setinha da pipa do vovô que se esforça? Você vai lá, copia o link, cola no seu Orkut, no seu Facebook, no WhatsApp, no Telegram, manda sinal de fumaça, pombo correio, não é pombo correio do banheiro, é o pombo correio que leva as mensagens, você passa para todo mundo que você gosta, para quem você não gosta, você também passa. Então, ó, curtiu, comentou, compartilhou. E se puder, se quiser, se o seu bolso comportar e se seu coração assim permitir, contribua com este programa que vai substituir o Jornal Nacional. Olha que pretensão maravilhosa, hein? Se liga, ô Bonner, nós vamos derrubar o Jornal Nacional. Esta é a meta.